Quando observamos as silhuetas majestosas dos faróis que se erguem no meio do oceano revolto, surge uma sensação de contato direto com o triunfo do espírito humano da era vitoriana. No entanto, o que nos é apresentado oficialmente como um feito heróico dos construtores do século XIX, após uma análise detalhada, começa a aparecer uma das maiores falsificações na história do progresso técnico. Estamos acostumados a confiar nos livros que falam sobre engenheiros geniais que, com picaretas e barcos de madeira, dominaram a natureza. Mas a realidade atual dita condições bem diferentes. Hoje, qualquer plataforma criada com ligas de titânio e cálculos de satélite corre o risco de ser destruída pela primeira tempestade séria, naquelas mesmas coordenadas onde essas antigas agulhas de pedra permanecem intactas há 1,5 séculos. A versão oficial afirma que essas estruturas colossais foram erguidas em meados do século retrasado sem o uso de helicópteros, guindastes flutuantes ou concreto de secagem rápida. A lógica nos diz: um grupo de trabalhadores em barcos a remo não teria condições físicas de se aproximar de um rochedo que mal aparece na superfície da água para erguer ali uma torre de 50 metros, capaz de suportar o impacto de ondas que pesam centenas de toneladas. Aqui, a história oficial inevitavelmente colide com as leis da física e da logística, e a ciência, nessa disputa, claramente não está do lado dos historiadores. Vejamos, por exemplo, o lendário farol de Armen, na França. Segundo os documentos, sua construção começou em 1867. Querem que acreditemos na história de homens corajosos que desembarcavam em saliências escorregadias de granito durante a maré baixa. Mas os números contam outra história. No primeiro ano, os trabalhadores conseguiram desembarcar no rochedo apenas 7 vezes. A duração total da permanência deles no local, ao longo de 12 meses, somou míseras 8 horas. Afirma-se que, nesse curto tempo, as pessoas conseguiram perfurar buracos para a fundação, em um granito que, em dureza, supera o aço. Qualquer pessoa que já tentou trabalhar em pedra molhada com ferramentas manuais, com a água gelada pela cintura e sob o risco de ser arrastada para o abismo, confirmará. Isso não é apenas difícil, é fisiologicamente além das capacidades humanas. No entanto, as torres estão lá, e sua existência exige uma explicação muito mais séria do que contos sobre pescadores com pás. Ao estudar os orçamentos de construção daquela época, saltam aos olhos contradições impressionantes. O volume de materiais necessários para tais obras é calculado em milhares de toneladas de granito e cimento. No século XIX, não existiam sistemas de posicionamento dinâmico para embarcações. Qualquer tentativa de aproximar um pesado navio de madeira à vela para descarregar materiais em um rochedo isolado, sob a agitação constante do Atlântico, levaria inevitavelmente ao naufrágio e à perda de todos os recursos. Contudo, os faróis estão exatamente onde hoje a construção exigiria investimentos bilionários e tecnologias únicas, disponíveis apenas para as maiores corporações do mundo. A questão da fundação merece atenção especial. Engenheiros profissionais sabem que o concreto hidrotécnico daquele período não conseguiria endurecer sob o impacto constante das ondas. Para criar uma base ao nível da água, seria necessário um sistema de compartimentos estanques ou uma plataforma totalmente seca por um longo período. As menções a um suposto cimento de secagem rápida de meados do século retrasado parecem pouco convincentes, já que as tecnologias da época mal permitiam construir portos de qualidade mesmo em baías calmas, quanto mais em um ambiente salino agressivo e sob a vibração constante do oceano aberto. A água salgada deveria ter corroído as argamassas em poucas décadas, mas a alvenaria dessas estruturas parece monolítica, como se tivesse sido fundida ou moldada, e não montada a partir de blocos individuais. Isso nos leva inevitavelmente a pensar no uso de métodos de processamento de pedra completamente diferentes, que foram perdidos ou deliberadamente retirados do conhecimento público. Uma análise profunda dos relatórios oficiais sobre a construção de faróis
revela um cenário assustador de total desconexão entre a realidade prática e as crônicas registradas no papel. A história da construção do farol de Armen, na França, serve como a ilustração perfeita desse absurdo. Durante todo o primeiro ano de trabalho, os construtores conseguiram pisar na rocha apenas 7 vezes. O tempo total que eles passaram no local foi de somente 8 horas. Reflita sobre esses números por um instante. Em 8 horas de trabalho por ano, segundo afirmam os historiadores, o ser humano teria sido capaz não apenas de se firmar no granito escorregadio, mas também de perfurar buracos profundos para a fundação em uma rocha que, em dureza, não perde para o aço. Isso não é apenas uma tarefa complexa, é uma ação fisiologicamente impossível em condições onde você é atingido a cada segundo por ondas geladas e violentas. Tais condições de trabalho lembram a permanência em um verdadeiro cenário de provação extrema, onde o fator humano é reduzido a zero. Mas, se acreditarmos nos documentos oficiais, foi exatamente assim que foram criadas as bases para torres capazes de resistir por séculos. Aqui reside uma contradição crítica entre as leis da física e a logística daquela época. Para perfurar o granito com ferramentas manuais em meados do século XIX, seriam necessárias semanas de trabalho contínuo de centenas de operários, e não incursões rápidas durante a maré baixa. Além disso, a própria possibilidade de sobrevivência humana em uma rocha dessas, sem equipamentos de segurança ou meios modernos de resgate, gera enormes dúvidas. Nos registros oficiais, há um silêncio absoluto sobre acidentes fatais em massa. A impressão que se tem é que os trabalhadores possuíam habilidades de forças especiais modernas ou simplesmente não enfrentavam a fúria real do oceano. A própria tecnologia de fixação na rocha também entra em xeque. Esquemas antigos mostram guindastes de madeira maciços fixados diretamente nas saliências de granito. No entanto, a física da alavanca é implacável. Para que um guindaste pudesse erguer um bloco pesando 2 toneladas, ele mesmo precisaria de um ponto de apoio extremamente robusto e de uma base sólida. A criação de tal fixação de ancoragem sem o uso de britadeiras ou compostos químicos é um processo longo e minucioso, que exige tempo e uma superfície perfeitamente seca, coisas que os construtores não tinham à disposição. Cria-se um círculo vicioso. Sem o guindaste é impossível construir a fundação, e sem a fundação é impossível instalar o guindaste. Quando observamos esses números e condições, fica claro que a história oficial está literalmente desmoronando. Tentam nos impor a imagem de um pedreiro heróico que, contra toda a lógica e o bom senso, ergue uma estrutura monumental estando com a água pela cintura. Mas, se descartarmos o tom romântico, o que surge diante de nós é um anacronismo impossível. Ou a humanidade do século XIX possuía tecnologias ocultas que fomos proibidos de conhecer, ou esses objetos já estavam em seus lugares muito antes da chegada dos primeiros supostos construtores. É impressionante que, com um tempo de acesso tão criticamente reduzido aos locais, o volume de materiais transportados tenha sido colossal. Milhares de toneladas de blocos de granito precisariam, de alguma forma, parar em um pedaço minúsculo de terra no meio do abismo. Como exatamente foi realizada essa entrega impossível em condições onde os navios à vela eram indefesos diante das rochas, e qualquer manobra na zona de arrebentação significava o fim inevitável para a tripulação e para a carga? Você quer saber como exatamente os cálculos matemáticos e as leis da navegação destroem de vez o mito do transporte de pedras em escunas de madeira? Quando passamos dos cálculos teóricos para os números frios da logística, a versão oficial da construção se transforma em um verdadeiro absurdo matemático. Imagine o seguinte desafio: entregar mais de 6.000 toneladas de blocos de granito em um minúsculo saliente rochoso em pleno oceano aberto. No século XIX, o único meio de transporte disponível eram as escunas de madeira à vela e as barcaças. Essas embarcações não possuíam motores capazes de mantê-las paradas contra a correnteza
e muito menos existiam sonares para identificar os recifes traiçoeiros escondidos sob a quilha. A matemática é uma ciência teimosa. Para transportar esse volume de carga, seriam necessárias centenas de viagens. Cada uma dessas viagens, sob as condições da fúria do Atlântico ou do rigoroso Canal da Mancha, representava um risco de fim trágico. De acordo com as estatísticas oficiais, quase todas essas milhares de toneladas foram entregues e descarregadas sem a perda de um único navio ou de um lote sequer de material. Para a frota à vela daquela época, onde a porcentagem de naufrágios em transportes comerciais comuns era enorme, tal precisão parece algo sobrenatural. Como blocos pesadíssimos eram transferidos do convés de um navio que balançava violentamente nas ondas para uma rocha escorregadia. Qualquer aproximação da escuna com as rochas à distância de um braço faria com que os estilhaços do navio se espalhassem por toda a costa no primeiro minuto. No entanto, a própria estrutura da alvenaria levanta ainda mais questionamentos. Não se trata apenas de pedras empilhadas umas sobre as outras. Os blocos dos faróis estão conectados pelo princípio do rabo de andorinha, um sistema complexo de encaixes onde cada elemento se une ao outro com precisão milimétrica. Esse sistema torna a torre um monólito capaz de suportar pressões colossais, mas também transforma a construção em um quebra-cabeça impossível. Sob tempestades constantes, respingos de sal e a ausência de maquinário pesado, os operários teriam que ajustar perfeitamente pedras de várias toneladas que não podem ser movidas manualmente nem por 1 centímetro. Engenheiros modernos, ao analisarem essas juntas, chegam à conclusão de que tal processamento de pedra só seria possível em máquinas de alta precisão com controle computadorizado. As superfícies dos blocos são perfeitamente lisas e a geometria dos encaixes exclui o uso de cinzel e martelo. Se admitirmos que cada bloco foi cortado individualmente para o seu lugar em um modelo tridimensional, então estamos lidando com tecnologias que superam a era vitoriana em séculos. Além disso, para fixar esses blocos, eram necessários compostos especiais. A argamassa comum daquela época simplesmente seria lavada para fora dos encaixes mais rápido do que os construtores conseguiriam colocar a fileira seguinte. A estrutura interna dos faróis lembra mais as peças de um mecanismo complexo ou até partes de uma enorme antena, onde cada pedra ocupa seu lugar rigorosamente calculado na corrente geral. A lógica sugere que tais objetos não são construídos do zero no oceano, ou eles foram montados como um kit pré-fabricado de módulos produzidos no continente, o que, dado o peso de várias toneladas e a capacidade dos guindastes de então, é impossível. Ou foram erguidos em condições climáticas e geográficas completamente diferentes. Tudo indica que estamos olhando para o resultado de uma civilização industrial detentora de um poder incrível, que simplesmente não se encaixa nos limites dos livros de história. E se o transporte de tais cargas por água no século XIX era impossível, resta apenas uma explicação lógica. Quando essas torres foram construídas, a água simplesmente não estava lá. Esse pensamento nos conduz a uma descoberta ainda mais assustadora. Se os faróis foram construídos em terra firme, o que aconteceu com o nosso planeta e por que os mapas dos séculos passados são tão drasticamente diferentes do que vemos hoje? Uma hipótese chocante, que explica de uma só vez todas as anomalias de construção, soa assustadoramente simples. Quando essas torres colossais foram erguidas, não havia nenhum oceano ao redor delas. Tudo se encaixa se aceitarmos que o nível dos oceanos no momento da construção era pelo menos 100 metros mais baixo do que o atual. Nesse paradigma, os faróis deixam de ser objetos impossíveis e se transformam em estruturas comuns de grande altura, construídas em solo firme, no topo de colinas ou elevações rochosas. Pesquisas hidrográficas modernas do fundo do mar, nas regiões onde se localizam os faróis mais antigos, trazem resultados surpreendentes. A uma profundidade de 50 metros ou mais, mergulhadores e dispositivos de águas profundas registram vestígios de processamento mecânico de pedras,
que são idênticos à alvenaria dos próprios faróis. Não são formações naturais caóticas, mas formas geométricas claras, que lembram fundações de edifícios ou elementos de infraestrutura. Além disso, no fundo do mar, podem-se traçar linhas retas misteriosas, faixas largas e planas que se estendem por dezenas de quilômetros, ligando as bases subaquáticas dos faróis à parte continental. Essas estradas submersas indicam a existência de uma rede logística unificada, através da qual cargas de muitas toneladas não eram movidas pela vontade das ondas em escunas frágeis, mas por terra, utilizando o transporte terrestre. Se recorrermos ao patrimônio cartográfico do passado, encontraremos detalhes ainda mais estranhos. Em muitos mapas dos séculos XV e XVI, feitos com uma precisão impressionante para a época, onde agora se abre o abismo marinho, estão assinaladas regiões inteiras, cidades e fortalezas. A ciência oficial chama isso de erros de cartógrafos ou fruto da imaginação, mas com muita frequência essas fantasias coincidem com o relevo real do fundo do mar, que se revela ao digitalizar com sonares. Os faróis, nesse sistema de coordenadas, não eram sinais de alerta para marinheiros, mas pontos nodais em áreas de grande altitude. A transição da terra para a água, ao que tudo indica, ocorreu de forma catastroficamente rápida para os padrões históricos. Uma elevação global do nível da água transformou as colinas de ontem em recifes inacessíveis e as torres majestosas em ilhas solitárias. A história oficial do século XIX simplesmente se apropriou desses objetos, inventando às pressas lendas sobre heróicos construtores pedreiros. Isso permitiu esconder o fato de uma catástrofe em larga escala e a existência de uma civilização cujas capacidades técnicas permitiam alterar as paisagens dos planetas. No entanto, se essas estruturas foram construídas em terra firme como parte de uma rede global, surge uma pergunta natural. Por que erguer torres tão estranhas, estreitas e incrivelmente fortes no topo das colinas? Por que seu planejamento interno é tão pouco adaptado para a vida e lembra tanto o dispositivo de aparelhos técnicos complexos? A resposta está escondida nas propriedades físicas dos próprios materiais e no preenchimento misterioso desses objetos, que em algum momento se tornou perigoso para os novos donos do mundo. É exatamente aqui que chegamos ao segredo mais bem guardado. O verdadeiro propósito dos faróis, que não tem nada a ver com o fornecimento de sinais luminosos para navios. Se deixarmos de lado a cortina romântica sobre o fogo salvador para os marinheiros, o que surge diante de nós são objetos cuja arquitetura e estrutura interna carecem de qualquer sentido lógico dentro do conceito de um simples aparelho de iluminação. Os faróis são, na verdade, nós técnicos extremamente complexos, cujo verdadeiro propósito foi cinicamente escondido atrás de uma primitiva lente de Fresnel. Observe atentamente o planejamento dessas torres: escadas em caracol estreitas, ausência de comodidades básicas para uma estadia prolongada e enormes poços verticais que atravessam toda a estrutura. Isso não é uma casa residencial, é o corpo de um instrumento gigante. Um dos segredos mais bem guardados é o uso massivo de mercúrio na construção dos faróis. A versão oficial afirma que os sistemas ópticos de várias toneladas giravam em banhos de mercúrio para reduzir o atrito. No entanto, os volumes desse metal tóxico utilizados nesses locais desafiam a imaginação. Estamos falando de toneladas de mercúrio em cada torre. Do ponto de vista da física, o mercúrio é um condutor ideal e um corpo de trabalho perfeito para a criação de campos magnéticos de vórtice. Os faróis, situados em pontos de máxima atividade da crosta terrestre e banhados por água salgada, um eletrólito natural, funcionavam como gigantescos ressonadores de éter. O poço interno do farol funcionava como um guia de ondas, enquanto a superestrutura da cúpula metálica atuava como um receptor de eletricidade atmosférica. Essas estruturas eram parte de uma rede global de transmissão de energia sem fio, cujos princípios Nikola Tesla tentou reviver mais tarde.
A altura imensa e o formato específico das torres permitiam acumular carga da ionosfera, transformando-a em um feixe de energia direcionado. O sinal luminoso que vemos hoje é apenas um efeito colateral ou uma função degradada do sistema, que os novos donos do mundo adaptaram para suas necessidades modestas, por não entenderem como ativar o reator em sua capacidade total. Merece atenção especial o uso de vidro de quartzo e metais específicos no revestimento das salas das lanternas. São materiais necessários para trabalhar com radiações de alta frequência, e não apenas para proteger uma lâmpada de querosene contra o vento. O próprio conceito de que a humanidade construiu tais estruturas ciclópicas apenas para acender uma velinha no topo soa como um escárnio histórico. É o mesmo que usar um supercomputador moderno como suporte para uma xícara de café. Os faróis eram nós de uma rede elétrica mundial que fornecia energia gratuita para as cidades e transportes daquela civilização esquecida, cujos vestígios encontramos no fundo do oceano. Mas essa moeda tinha um outro lado. O funcionamento de tal instalação criava campos poderosíssimos que exerciam um impacto destrutivo sobre os organismos biológicos. É aqui que reside a solução para as inúmeras lendas sobre a perda da sanidade daqueles que permaneciam dentro dessas lanternas. Você quer saber o que realmente acontecia com as pessoas dentro dessas máquinas em operação e qual era o preço pago pelos vigias por estarem no epicentro dessa tempestade invisível? As lendas sobre o desequilíbrio mental dos guardiões de faróis há muito tempo fazem parte da cultura popular. Mas, se deixarmos de lado o misticismo, o que surge diante de nós é uma crônica médica assustadora. Fontes oficiais atribuem os transtornos psíquicos do pessoal ao isolamento, ao barulho do oceano e à monotonia do cotidiano. No entanto, os sintomas reais registrados nos diários de bordo vão muito além de uma simples depressão. Alucinações, perda de orientação temporal, agressividade repentina e exaustão física. Tudo isso são sinais clássicos do impacto de campos eletromagnéticos potentes e de infrassons, e não apenas de solidão. O indivíduo trancado dentro de uma torre de pedra encontrava-se, na verdade, no centro de um dispositivo físico em operação. Os faróis, construídos como gigantescos ressonadores acústicos, possuíam um sistema complexo de poços internos e canais de ventilação. Sob certas rajadas de vento e impactos das ondas, esses vãos começavam a gerar vibrações infrassônicas, frequências que o ouvido humano não capta, mas que provocam um terror sem motivo e ataques de pânico. As torres literalmente cantavam, e essa ressonância destruía lentamente o emocional daqueles que estavam lá dentro. Um papel especial nesse fado era desempenhado por aquele mesmo mercúrio mencionado anteriormente. Toneladas de metal líquido que ficavam em tanques abertos no topo da torre evaporavam constantemente. Em condições de espaço fechado e ventilação precária, os guardiões respiravam vapores de mercúrio por décadas. A intoxicação crônica por esse metal leva a danos graves no sistema nervoso central, a chamada Síndrome do Chapeleiro Louco. Mas por que os engenheiros do século XIX, que sabiam perfeitamente da toxicidade do mercúrio, continuavam a usá-lo em quantidades tão imensas? A resposta é simples. A segurança das pessoas era secundária em comparação com a necessidade de manter o funcionamento da instalação energética. Os novos donos do mundo, que encontraram esses objetos após uma catástrofe global, tentaram explorá-los sem compreender os princípios de segurança. Eles acendiam fornos dentro de recintos projetados para aparelhagens complexas e instalavam lâmpadas de óleo primitivas, onde antes se concentrava a energia do éter. Estar dentro de uma máquina antiga em funcionamento, que tentavam domesticar com lenha e querosene, era um definhamento lento. As pessoas não estavam apenas de vigia. Elas viviam dentro de um emissor gigante que continuava a acumular energia de forma passiva, mesmo estando oficialmente desligado. Muitos registros comprovam que os guardiões viam um brilho estranho ao redor das torres em dias de tempo limpo, quando nenhuma lâmpada estava acesa. Esse fenômeno, conhecido como Fogo de San Telmo,
assumia proporções assustadoras nos faróis, indicando que a carcaça de pedra do edifício continuava a interagir com a atmosfera. Estamos lidando com um culto à carga. Pessoas em uniformes tentavam imitar a atividade de uma civilização de alta tecnologia, transformando centros energéticos em simples postos de sinalização. Isso nos leva à pergunta final. Quem era, na verdade, o legítimo proprietário dessa infraestrutura e por que a humanidade moderna faz tanto esforço para fingir que tudo isso é obra de simples pedreiros com um cinzel nas mãos? A verdadeira face da história da humanidade nos últimos séculos parece estar longe de ser tão triunfante quanto as fontes oficiais costumam pintar. Estamos acostumados a considerar o século XIX como a era do vapor e das grandes descobertas, mas os fatos apontam para algo bem diferente. Aquela foi, na verdade, a era de um inventário global e da apropriação de uma herança alheia. Recebemos um planeta repleto de destroços e nós de infraestrutura ativos com uma potência inacreditável, que nós, como crianças que encontram um celular quebrado, adaptamos para as nossas necessidades mais primitivas. Os faróis são apenas a ponta desse iceberg tecnológico, algo que era impossível de esconder ou demolir devido à sua força colossal e monumentalidade. Foi muito mais fácil rebatizá-los, inventar lendas sobre pedreiros heróicos e inseri-los em uma nova cronologia correta. Vivemos em uma realidade de um total culto à carga. Da mesma forma que povos isolados constroem aviões de palha na esperança de que os deuses lhes enviem mantimentos, a nossa sociedade utiliza catedrais antigas, fortalezas estelares e torres oceânicas sem compreender o seu verdadeiro propósito. Onde antes funcionavam ressonadores de ondas e transmissores de energia livre, hoje penduramos sinos ou acendemos queimadores de querosene. A história oficial nos transforma metodicamente em seres sem memória e sem raízes. Inculcam em nós a ideia de que as maiores construções do planeta foram erguidas exclusivamente por êxtase religioso, ou, no caso dos faróis, para salvar meia dúzia de barcos de pesca. Mas faz sentido gastar os recursos de um império inteiro para erguer uma agulha de granito de 6.000 toneladas no meio do caos apenas para que ela sirva de lanterna? Criaram em nós um complexo de inferioridade diante dos antepassados, escondendo simultaneamente a sua verdadeira grandeza e reduzindo todas as conquistas ao uso primitivo do cinzel e do martelo. Se levarmos em conta que os faróis estão no topo de colinas submersas, a escala da catástrofe que nos escondem é estarrecedora. Sob a massa de água, não estão escondidas apenas ruínas, mas cidades inteiras e comunicações que ligavam esses objetos em uma rede planetária única. Hoje, somos uma civilização de saqueadores que organiza a sua vida em um palácio abandonado, usando barras de ouro como tijolos para uma lareira. Olhamos para a arquitetura do passado e vemos beleza, quando deveríamos enxergar o esquema funcional de um sistema de alta tecnologia. O véu de mistério sobre os faróis é apenas uma das camadas de uma mentira global. Alteraram o nosso passado para controlar o nosso futuro e nos manter dentro de uma economia de escassez, onde é preciso pagar pela energia, embora ela esteja literalmente espalhada pelo ar. Mas o oceano continua guardando os seus segredos, e cada tempestade que destrói as modernas estruturas de titânio apenas confirma: ainda estamos longe do nível de maestria que possuíam os verdadeiros donos deste mundo. Olhe para essas torres de pedra mais uma vez. Elas não pedem socorro e não temem o tempo. Elas esperam pelo momento em que deixaremos de ser meros usuários de uma propriedade alheia para, finalmente, encontrarmos a coragem de admitir a verdade sobre quem fomos antes que a água escondesse os nossos caminhos e quem somos agora nestas margens íngremes de uma história esquecida. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.